Bora tentar entender quem que lê quadrinho no Brasil. Fala galera, Tranquilo Rapapino aqui, e como eu já falei há uns vídeos há umas semanas atrás, eu estou fazendo mestrado e eu estou escrevendo um artigo sobre o público de quadrinhos do YouTube. Então eu criei uma pesquisa no formulário de pesquisa do Google, botei pra galera responder e todo mundo respondeu, eu senti um feedback maravilhoso, outros canais publicaram também. Muito obrigado a todo mundo que participou da parada. Eu tive uma amostragem bem grande, de mais de 1.500 pessoas respondendo o questionário, e isso estatisticamente é muita coisa. Então eu consegui trabalhar com esse número, com essa amostragem, e deu certo, fiz uma pesquisa bonitona, o artigo está pronto. E tá aqui embaixo na descrição, quem quiser ler ele na íntegra. Esse vídeo aqui é para explicar o artigo, né, e mostrar as conclusões que eu cheguei com ele. Então vamos entender quem é o leitor de quadrinhos no Brasil. Antes de começar, não se esqueçam que as minhas aulas de quadrinhos e desenhos começam em agosto. Se você mora no Rio e quer fazer aula comigo, link na descrição para você se inscrever. E me sigam no Instagram, por favor, porque lá eu posto coisa todo dia, especialmente sobre eventos. Então eu vou estar em eventos direto aí nas próximas semanas. Então quem quiser acompanhar os eventos, saber onde é que eu vou estar nas próximas cidades, me segue no Instagram, tá bom? E não se esqueçam também que amanhã, dia 10, o meu Catarse do Silas vai ao ar. Então para quem está acompanhando o processo de produção do Silas aí, frenético, estou dizendo direto, fazendo várias lives, o Catarse entra no ar amanhã, já podem apoiar logo no início, vai ter promoção, então apoiem lá, divulguem muito e vamos fazer esse projeto dar 150%. Inclusive depois que o Catarse for ao ar, eu vou botar na descrição aqui o link para o Catarse, então se você estiver vendo esse vídeo a partir de amanhã, link na descrição para o Catarse. Ok, vamos falar então quem é o público de quadrinhos. Bom, quem quiser entender como é que eu fiz a pesquisa, link na descrição para a pesquisa, eu te falei, né? O artigo completo está lá, vocês podem ler tudo. Aqui eu só vou mostrar os resultados, então como que eu cheguei nesses resultados vocês olham na pesquisa, beleza? Olha só, eu fiz várias perguntas e cada uma delas rendeu um gráfico. Eu vou botar o gráfico aqui e mostrar para vocês o que o gráfico mostra e o que eu entendi dessa resposta, beleza? A primeira pergunta é: quantos anos você tem? Você é o leitor de quadrinhos. E a maioria das respostas deu entre 18 e 34 anos, o que mostra que o leitor de quadrinhos no Brasil é adulto. Diferente do que era na geração passada, que era coisa de criança e tudo mais, não é assim que funciona mais, entendeu? A maior parte dos leitores é adulto. Inclusive, a terceira parcela que mais lê não é a dos jovens embaixo disso, é a dos mais velhos, de 35 a 44. Então, quem lê quadrinho é adulto. E quem lê mais quadrinho, mais da metade, muito mais, quase 70%, são jovens adultos, né? Adultos até 34 anos. E isso, assim, eu já me esperava, porque é a galera que eu vejo comentando e participando das minhas paradas, mas agora eu tenho dados para provar isso. A segunda pergunta foi: qual a sua escolaridade? E essa me surpreendeu bastante, porque eu descobri que quadrinho no Brasil é uma mídia elitista. Porque o que mais tem é gente que tem pelo menos nível superior cursando, né? Então quem lê quadrinho é universitário, ou então é quem já tem faculdade, mestrandos, doutorandos, galera que estuda, galera acadêmica. Tem muito pouca gente aí do ensino médio, muito pouca gente aí que tipo, não cursa faculdade e tudo mais. E vendo pelo gráfico anterior, eu não posso nem atribuir isso a não, tem muita criança, porque não tem, como a gente viu no outro gráfico. Então são adultos e todos eles com graduação, ou pelo menos cursando graduação. Então, a gente já via aí uma mazela do quadrinho. De qualquer forma, é um dado que pra mim foi alarmante, eu não esperava isso. E agora que eu vi, faz sentido, porque quem não lê quadrinho, sacou? Então a galera que tem menos escolaridade não tem o costume de ler, logo não lê quadrinhos. Faz sentido até, eu diria. A terceira pergunta é: qual o seu estado de origem? E aí ficou muito claro que o eixo do Sudeste, Rio, São Paulo e Minas, é muito forte, sacou? Espírito Santo deu uma sumida ali no gráfico, mas o eixo do Sudeste é muito forte, galera. É gigantesco. Mais da metade dos leitores do Brasil inteiro estão no Sudeste. E é por isso que a gente vê um monte de evento em BH, em São Paulo, no Rio, nesse eixo aqui. Depois veio um pouco da galera do Sul, um pouco da galera do Nordeste e sumiu, acabou. A galera tá muito dispersa, entendeu? É muito bizarro isso. E assim, é difícil a gente dizer se a correlação é causal. O que eu quero dizer com isso? É difícil dizer se tem muito evento no Sudeste porque tem muito público, ou tem muito público no Sudeste porque tem muito evento. Então será que a gente fazer evento em outros lugares vai atrair público? Ou será que a galera dos eventos só faz evento aqui porque sabe que vai ter público? Não sei dizer, essa pesquisa não dá essa resposta, ela só apresenta os dados. Com qual gênero você se identifica? Nessa pergunta aqui, a resposta eu já esperava, ela é muito triste, mas eu já esperava, que é que a maioria esmagadora é homem. Muito pouca mulher lê quadrinhos, sacou? E isso é um problema muito sério.
e que eu gostaria de sanar de alguma forma. Isso se reflete no meu canal, cara. O meu canal tem a população feminina de acho que 8% só. É ridículo, entendeu? E eu acho que não faz sentido. Eu já fiz vídeos sobre isso, comentando esse problema de que o mundo dos quadrinhos é muito machocêntrico, masculino, sei lá como é que é a palavra que eu tenho que usar pra falar isso, mas isso eu vejo isso como um problema, porque tem muitas mulheres no mundo e elas deveriam gostar de ler quadrinho tanto quanto a gente. Não tem nada intrínseco ao quadrinho que diga que ele é masculino. Não tem nada intrínseco que torna ele masculino, então o problema tá nas pessoas, tá em quem produz, tá nas histórias, tá em quem acompanha, né, no público consumidor. Então teríamos que resolver isso. Não é resposta também, eu só estou apontando os dados. E quanto à parcela de outros, né, que não se identifica nem com um nem com o outro, é compreensível ela ser pequena, porque a parcela de pessoas que não se identifica com nenhum dos dois gêneros é pequena, então faz sentido ela ser pequenininha, não é alarmante. Qual o tamanho da cidade que você mora? Essa resposta aqui foi curiosa, porque ela me trouxe que não é a maioria das pessoas que moram em cidades grandes, porque as pessoas que moram em cidades de mais de 1 milhão de habitantes, que aqui eu considerei como grandes, são só 43%. Mais da metade das pessoas, né, seria 57%, moram em cidades médias ou pequenas. E isso é muito doido, porque a gente só vê evento de quadrinhos nas cidades grandes, a gente só vê gente produzindo quadrinho, escolas de quadrinho, né? Pessoas falando disso, trabalhando com isso nas cidades grandes. E tem um monte de leitores nas cidades pequenas, então talvez valha a pena a gente começar a ir nessas cidades, fazer eventos nessas cidades menores, entendeu? Buscar esse público que está lendo, mas não tem contato com a gente. Talvez se eles tivessem mais contato, eles leriam mais ainda, não sei. É um dado que eu achei bem curioso. Quantos canais de YouTube você acompanha? Essa pergunta aqui foi meio mal executada, que eu faço meia culpa nesse momento, porque eu coloquei em números, tipo 1, 2, 3, até 10 ou mais, né? E, na verdade, as pessoas acho que seriam mais confortáveis de responder tipo de 1 a 3, de 4 a 6, porque eu ter essa resposta não me deu muita informação, sacou? Qual é a diferença pra mim saber que alguém acompanha 3 ou que acompanha 4? Não foi muito válido, até porque está muito bem distribuído, sacou? O que eu posso notar com esse gráfico, na verdade, é que a maioria das pessoas assiste de 3 a 5 canais, entendeu? E o legal com isso é saber que as pessoas assistem mais de uma pessoa, sacou? Porque elas não se fecham num produtor de conteúdo só. Isso é importante pra gente ter opiniões diferentes. O que nos leva à próxima questão. Você costuma concordar com esses youtubers? E 18%, 18,2% falam que não. Então, às vezes, os caras acompanham canais que eles discordam. Isso é legal, sacou? Esse gráfico aqui não diz que eles sempre discordam, mas aponta que há discordância e que mesmo assim os caras continuam assistindo. Isso é importante. E mais ainda com a próxima pergunta. Você é algum youtuber que você costuma discordar sempre? E 26,2% disseram que sim. E isso pra mim foi incrível, porque é muito raro nesse mundo de internet contemporâneo as pessoas acompanharem pessoas que elas discordam. E é importantíssimo fazer isso, você acompanhar quem tem opinião contrária à sua, para você até poder melhorar a sua opinião e construir argumentos e se colocar a sua opinião em dúvida, em questionamento, sacou? Fiquei muito satisfeito. Eu sei que 26,2 não é um número enorme, mas é um número maior do que eu esperava. Para mim, a galera que acompanha o YouTube ia acompanhar o YouTube só de quem ela gosta, de quem ela concorda. Mas isso não é verdade, como a gente viu nessas duas perguntas. Agora, eu posso conjecturar aqui, eu estou assumindo isso, tá? Não é claro, mas que a gente pode correlacionar a educação, né, a escolaridade com isso, porque teoricamente quem tem mais instrução tem mais consciência, né, da necessidade de você ouvir opiniões opostas à sua. Agora, de novo, isso não é causal, é uma correlação, pode ter a ver ou não. Quanto você gasta em quadrinhos por mês? Aqui a gente vê que a maioria das pessoas, 34,7%, gasta até R$50, então nem todo mundo tem muito dinheiro. E é uma coisa que era meio óbvia, né? Quanto mais você bota o dinheiro, menos gente faz parte da parcela. Até que tem muita gente que faz mais de R$500 por mês, e isso pra mim é bizarro, porque R$500 por mês é muito dinheiro, sacou? Tem muita gente gastando muito dinheiro com quadrinho. E não que seja ruim, isso é ótimo, mas ela não condiz com a sociedade brasileira, com a economia da sociedade brasileira. E eu queria entender isso melhor, talvez faça um outro estudo sobre isso, quem sabe. Por enquanto eu não posso dizer nada. Qual a renda mensal da sua casa? Nessa pergunta aqui a gente comprova o que eu acabei de falar, né? Que muita gente ganha de 2 a 3 salários mínimos, que ao meu ver não é suficiente para se gastar R$500 por mês com quadrinhos, sacou? É muita coisa. Então, sei lá, eu vejo uma disparidade aí, eu teria que fazer um estudo mais especializado comparando o que se gasta em quadrinhos e o que se recebe de salário mensal. Você costuma comprar quadrinhos indicados pelos youtubers? Essa pergunta, na verdade, é a pergunta principal do questionário todo,
porque o objetivo desse questionário é entender se o YouTube tem influência nas compras, né? Tem influência nos quadrinhos ou não. E aparentemente sim, porque um número enorme de 65,3% das pessoas acompanha e compra os quadrinhos indicados pelos youtubers. Então os youtubers sim influenciam nas compras das pessoas. Isso é um dado que é questionado por um monte de gente, por até autores renomados da comunicação, de que essa influência não existe, mas pelo jeito existe. Ele realmente faz diferença e ele influencia nas compras. Então, com esse dado em mãos, a gente pode até, como produtores de conteúdo, entender como a gente está moldando o mercado de certa forma, né? A gente está influenciando o mercado e levando ele para uma direção específica, né? Talvez se a gente fala mais nacional, a gente venda mais nacional. Talvez a gente fala mais de BD, venda mais BD. Talvez a gente possa ter o poder também, tomar cuidado com isso, de indicar uma coisa ruim, uma coisa que não valeria a pena, e um monte de gente comprar e a gente está indicando errado. Então, a gente desse um poder sobre o youtuber que deveria ser levado em consideração, né? Então, youtubers, prestem atenção nisso, por favor. Não façam besteira. Existem eventos de quadrinhos na sua cidade? E aqui, 65% das pessoas falam que sim. O que quase que faz sentido com aquele gráfico anterior que fala do tamanho da cidade, né? De qual o tamanho da cidade que as pessoas moram. Mas ainda assim é inconclusivo, eu não posso relacionar essas duas coisas por enquanto. Você costuma frequentar esses eventos? E aí é engraçado porque muita gente tem eventos nas cidades, mas não frequenta. Então nem todo mundo que lê quadrinhos curte eventos de quadrinhos, e é compreensível. São coisas diferentes. Então, o cara pode gostar de ler em casa, mas não quer participar, não quer ir lá ver os caras e tal. O que eu até acho esquisito. Sei lá, se eu fosse só um leitor, eu ia querer conhecer os autores, eu ia querer ver qual é. Então, não sei, realmente preciso de mais respostas, mais estudo para isso, para entender melhor. Você que for frequentar eventos de quadrinhos em outras cidades, e aqui a gente vê que nem todo mundo, né? Mas existe uma parcela grande, que eu considerei grande, quase 35% de pessoas realmente é a galera que tem dinheiro suficiente para viajar para outras cidades, e também a galera que mora em cidades pequenas, porque cidades pequenas não tem evento nenhum. Então quem gosta de eventos, quer participar, é obrigado a sair da sua cidade para ir para outros eventos, entendeu? A relação entre esses gráficos todos, né, de evento e tal, está mais bem explicado no meu artigo, então leiam o artigo se você entender tudo certinho. Agora para a última seção, que é, você lê quadrinho nacional? E 85% das pessoas falam que sim. Isso me impressionou, eu fiquei surpreso, devo admitir, mas achei positivo. Então, aparentemente, as pessoas leem nacional. E eu posso, de novo, correlacionar, mas não posso dar causa ao youtuber, porque como a galera lê e compra o que os youtubers recomendam, os youtubers têm falado bastante de nacional. Então, talvez o youtuber esteja incentivando o mercado nacional. Eu quero crer que sim, mas não é conclusivo o suficiente ainda. É só uma indicação, preciso de mais estudos. Você lê quadrinho europeu? E aqui a resposta é parecida também, 68,6%. E eu devo de novo atribuir isso aos youtubers. Não posso garantir, mas me parece que os youtubers fazem esse papel, porque não é muito comercializado, não é muito falado na mídia sobre quadrinho europeu, sobre BD. E ao mesmo tempo, um monte de gente lê e compra. Então, aparentemente, algum lugar está indicando isso para eles, né? Porque se não tem na livraria direito, só tem na Amazon, como é que os caras vão comprar? Você lê quadrinhos americanos? E aqui era esperado, né, que a maioria esmagadora, 90% das pessoas leem americano. E faz sentido, novamente, porque assim, é o que está na banca, é o que está na livraria, é o que mais falado nos eventos, é o que mais falado em canal de quadrinhos, então é a galera que tem contato, é o que está no cinema. Então o americano está na pista e é normal que todo mundo leia. Então é isso, não tem muito mais o que falar. E por último, você lê mangá. E 80% diz que sim, também compreensível. O mangá é forte no Brasil, tem até gente que faz mangá aqui no Brasil, e especialmente em São Paulo, então o mangá é um negócio forte, então o número esperado também faz todo sentido. Agora, enfim, é isso. Espero que esses dados que eu dei pra vocês sejam úteis, sacou? Se pra você, youtuber, use esses dados em seu favor para você construir conteúdo mais direcionado ou melhor, ou levando em consideração esses fatores. Você, produtor de quadrinho nacional, leve isso em consideração também, fale com os youtubers, entendeu? Pelo jeito eles fazem diferença, então mande material para eles, entre em contato, mande release, vá nos eventos, porque tem muita gente que vai em evento, como vocês puderam perceber, tentem em cidades menores, tentem variar o escopo de trabalho de vocês, enfim, usem os dados a seu favor. E leitores, continuem lendo e comprando e respondendo questionários, porque vocês são importantíssimos para a gente entender como isso funciona, sacou? Graças aos leitores que responderam o questionário é que a gente tem esses dados. Então, continuem ativos, continuem lendo, e tomara que mais pessoas como vocês, leitores de quadrinhos, apareçam no futuro. Bom, é isso, galera. Foi um vídeo um pouco mais longo, um vídeo talvez mais descritivo do que o normal, mas é muito importante pra gente. Eu espero que essa pesquisa realmente ajude as pessoas, né? Todos nós que trabalhamos com quadrinhos ou vivemos de quadrinhos. Eu quero fazer outra pesquisa agora no futuro, muito em breve. Então, youtubers que estão me assistindo nesse momento, eu vou entrar em contato com vocês para pedir alguns dados demográficos do YouTube. Por favor, me cedam esses dados para fazer outro artigo que eu estou escrevendo
sobre o ponto de vista do demográfico do YouTube. Me respondam com os dados, beleza? É isso, galera. O que vocês acharam? Vocês gostaram da pesquisa? Vocês querem que eu faça mais pesquisas assim? Isso deu muito trabalho, tá? Não posso fazer sempre, mas eu quero fazer mais porque, afinal de contas, eu sou um acadêmico de quadrinhos agora e eu preciso escrever artigos, eu preciso produzir conteúdo científico sobre quadrinhos. E para mim isso é importante. Isso é um conteúdo acadêmico útil para as pessoas, útil para quem faz quadrinhos. Então eu quero fazer isso, quero produzir conteúdo para vocês, para que o mercado de quadrinhos seja fomentado. Beleza? É isso. Qualquer coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Não esqueçam de ler o artigo na descrição. Tchau.